Talvez você até esteja dizendo assim: olha, eu me sinto mergulhado no meio dos meus problemas. Mergulhado. Parece que eu luto e não consigo atravessar esses problemas. É que você ainda está no meio da piscina. Mas você não está se afogando. Porque se você estivesse se afogando, Deus já tinha tirado você. E quando você chegar ao final desta piscina, sabe, de sofrimentos e de provações, o Senhor espera você lá do outro lado para te premiar. Como alguém que numa competição atravessa a nado uma piscina, do outro lado espera por ele uma medalha, não é? Medalha que ele não vai ganhar se tirá-lo da água. O Senhor espera, Deus está dando a você a oportunidade de vencer. Mas Ele não tirou os olhos de você. Os olhos de Deus estão sobre você. E os braços do Senhor à sua volta. Se em algum momento você começar a afundar, você pode levantar a sua mão e gritar como Pedro: Senhor, salva-me. E o que foi que aconteceu? No momento que Pedro começou a afundar e ele gritou: Senhor, salva-me, a mão de Jesus já estava ali para agarrar a dele. E trazendo para fora da água, Jesus diz a ele: por que você não acreditou? Por que você duvidou? Eu fico pensando que quando Pedro entrou naquela barca, ficou meditando ali, e disse: é mesmo, por que eu não acreditei? No começo estava indo tão bem. Você lembra o que aconteceu? Os discípulos estavam na barca, viram Jesus ao longe caminhando no meio das águas, sobre as águas, e pensaram logo que era um fantasma. Jesus gritou de lá: não é um fantasma não, sou eu. E Pedro, sempre tomando a frente de tudo, já lança logo o desafio: se é o Senhor mesmo, então manda que eu caminhe sobre as águas também. Porque fica fácil para um fantasma, caminhar sobre as águas, mas uma pessoa de verdade? Então, Jesus era uma pessoa de verdade, Pedro sabia disso. Se era Jesus mesmo, ele podia mandar que ele caminhasse, que ele caminharia. Pedro sai, começa a caminhar sobre as águas. Só que aí o vento se torna mais forte, a tempestade mais violenta, e aí Pedro duvida e começa a afundar. Quantas vezes isso aconteceu comigo e com você? Nós encontramos Jesus, e Jesus parecia até um fantasma na vida da gente, porque muitos de nós vivemos a nossa fé como se fosse uma fé de um fantasma. A gente tinha religião só de nome, mas um dia a gente sente que a nossa fé é verdadeira. E olhando para Jesus, a gente diz para Ele assim: se é verdade essa nossa fé, e se é mesmo o Senhor quem está aí, me manda caminhar com o Senhor. E aí a gente começa a nossa caminhada da fé. A gente se aproxima de Deus, a gente entra com um grupo de oração, a gente passa a participar da missa, e tudo parece tão maravilhoso. A gente olha para baixo, estamos caminhando acima dos problemas, não é assim? Só que lá na frente, depois que a gente já entrou nessa, a tempestade piora. E o vento sopra com força, E aí, a hora que o vento começa a soprar e a gente começa a apanhar das ondas, aí a gente se pergunta assim: aonde é que eu fui me enfiar? Vai afundando. Aonde foi que eu entrei? Será que esse negócio de eu seguir Jesus vai me levar a algum lugar? Eu estou cercado de água por todo lado. Os problemas estão todos aqui. Estão mesmo. Só que a hora que você tira os olhos de Jesus e começa a olhar de novo para os problemas como você fazia antes, de novo você começa a afundar nos problemas. Só que é engraçado, A gente tem o costume de, quando uma pessoa trai a gente, quando uma pessoa nos engana, quando uma pessoa não cumpre a sua palavra conosco, a gente tem mania de abandoná-la, dizer: você me enganou, então fica aí. Você me traiu agora você está experimentando o que é você ter me abandonado. Deus não faz assim, Aí a gente entende o que é que Ele quer dizer quando Ele diz: eu sou homem, eu sou Deus, eu não sou homem, para manter a minha palavra. Ele mantém a palavra dele mesmo em meio à nossa infidelidade. E quando você diz: Senhor, salva-me, você nem terminou a oração e a mão de Deus já está agarrando você para te livrar do sofrimento. Volta a olhar para o Senhor. Volta a olhar para Deus, para que o seu coração volte também a experimentar alegria. Não é se alienar, pode ficar tranquilo.
é que quando você olha para Deus, a luz de Deus ilumina os seus problemas como eles verdadeiramente são. Problemas. Problemas têm solução. No escuro, o problema parece muito maior do que na verdade ele é. No escuro, meu querido, um sapato no quarto derruba você. Um sapato colocado no lugar errado. Que você não está enxergando. No escuro, você se machuca com um alfinete. Já viu o tamanho de um alfinete? No escuro, um alfinete fica perigoso. Não é? Mas quando você acende a luz, você percebe, era só um sapato. Era só um alfinete. Basta um pouquinho de cuidado. Não é? O Espírito Santo ilumina a nossa vida, ilumina as nossas trevas, quando nós voltamos a olhar para Deus. Você já viu quando é difícil não se alegrar com o amanhecer, não é? É porque às vezes a gente na cidade, a gente não se acostuma, a gente perdeu um bom costume. Mas olha, é difícil você não se alegrar com o amanhecer. Eu lembro de uma dessas peregrinações que nós fizemos, no ano que vem nós vamos fazer novamente, em novembro. Nós fizemos uma peregrinação de Israel, nós fomos ao Egito, ao Monte Sinai. E durante toda a madrugada, nós subimos o Monte Sinai, porque durante o dia é muito quente. Então, nós subimos de madrugada. Gente, o deserto de madrugada. Que coisa maravilhosa. Aquele céu arrebentando de estrelas, sabe? Aquele clima gostoso, porque de madrugada não tem o sol para castigar a gente, é fresquinho, não era frio, e a gente foi ali louvando pelas maravilhas de Deus, mas você não enxerga nada, você só enxerga onde a lanterna ilumina. Quando nós chegamos ao topo do Monte Sinai, que o sol começou a despontar, que o céu começou a arroxear, e que nós vimos aquele mar de montanhas de pedra que nos cercavam, olha, não tinha ninguém que nos alegrasse. Ali não tinha assim, caíram todas as barreiras, não tinha nacionalidade, sabe? Porque lá no alto tinha gente de todos os lugares do mundo, mas não tinha mais assim, nacionalidade. Cada pessoa estava ali diante de Deus como um filho, fazendo uma experiência de amor, fazendo uma experiência de alegria. A luz trouxe alegria para nós em meio às trevas. Não tinha alguém que você não olhasse, que não estivesse sorrindo, que não estivesse abraçando uma outra pessoa, com uma máquina fotográfica na mão. Por quê? Porque a luz brilhou. A alegria vem com a luz que ilumina as nossas trevas. E se a luz do sol iluminando a noite, dissipando as trevas da noite, traz alegria para nós, imagine o sol da vida iluminando o seu coração. Está na hora de levantar os olhos para Deus. Está na hora de você se levantar para Deus. Se levantar até mesmo da humilhação e da vergonha. Porque se o seu rosto está voltado para o Senhor, você não tem do que se envergonhar. É como diz a palavra, este pobre pediu socorro e o Senhor o ouviu. A gente não se envergonha, porque é certo que Deus vai ouvir. E é certo que Deus vai atender. Mais cedo ou mais tarde a resposta do Senhor sempre vem. Mas nunca tarde demais. A resposta de Deus vem. E quando essa resposta chega, as angústias do nosso coração vão se dissolvendo, vão se derretendo como gelo ao calor do fogo. O Senhor nos livra da angústia. Quando um homem se põe em oração, quando um homem volta a olhar para Deus, a virar a sua face para onde está o Senhor, todo o temor que a gente tinha, que era medo, se transforma em reverência e respeito a Deus. E diz aqui a Sagrada Escritura que o próprio Senhor acampa à volta daqueles que o temem. Esse anjo do Senhor não é outro, não, é o Senhor mesmo. O Senhor acampa e acampa também com os seus anjos à volta daqueles que o temem e o respeitam. Agora, só sabe disso quem experimenta. Só sabe disso quem faz a experiência de confiar. Quem aceita o desafio de entregar o coração. A fé é uma experiência que ninguém pode fazer no nosso lugar, gente. Ou a gente experimenta,
ou nós só vamos conhecer de ouvir os outros contarem? Agora, na hora do drama, é que é a hora da fé. A hora do drama é a hora da fé. É a hora que você tem a oportunidade de exercitar a sua fé, de acreditar quando ninguém mais acredita, de esperar quando todo mundo já perdeu a esperança. Mas se você espera, você não se decepciona. E se você acredita, você não fica envergonhado. Você acredita em algo que ainda não aconteceu, mas porque você se uniu a Deus e pediu a Ele, você sabe que vai acontecer. E porque você acreditou que vai acontecer, acreditou naquilo que você ainda não viu, você verá aquilo que você acreditou sem ter visto. Isso é fé. Provai e vede como o Senhor é bom. Quando a gente crê, a gente prova. Como é que se experimenta Deus? Pela fé. Como é que se prova o Senhor? Confiando nele. Confiei no Senhor, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Quando você confia, você abre espaço para que a experiência aconteça. Temei ao Senhor, meu irmão. Temei ao Senhor os santos seus. Porque aqueles que o respeitam, o amam, o temem, a estes nada falta. Feliz o homem que não busca o seu socorro naquilo que é passageiro, mas se abriga no Senhor. Porque até mesmo aqueles que estão assim, cercados de reservas, podem perder tudo e passar fome. Mas a quem busca o Senhor não falta nada. Você pode olhar, tem muita gente pobrezinha, mas que nunca lhe faltou nada na vida. A pessoa sempre teve o necessário para viver. Pode até não ter tido abundância, ser uma pessoa rica, não é? Mas viveu a sua vida alegre, feliz, não lhe faltou nada. Teve amigos, teve os seus tesouros, teve uma família feliz. E muitas vezes o que ela não teve, os seus filhos terão e tiveram. Conseguiram os bens que ela não conseguiu na vida. Por quê? Porque a vida inteira ela calçou seus filhos de tesouros. E você chega numa pessoa dessa depois, na sua idade avançada, e pergunta: o que lhe falta? O que a senhora quer? Do que o Senhor precisa? Ah, meu filho, eu não preciso de nada. Eu tenho mais do que eu mereço. Deus me deu mais do que o que eu mereci. É bonito você ouvir uma pessoa dizer isso, né? E você saber que é sincero. E que os anos foram ensinando para aquela pessoa que o que na vida ela não teve, na verdade ela nunca precisou. Sabe quem é pobre? Pobre é a pessoa que precisa de mais. Pobre não é quem tem muito. Rico não é quem tem muito. Não é? Rico é quem tem o suficiente. Uma pessoa pode ter pouco e ser rica, se ela tem tudo aquilo que ela precisa. E a pessoa pode ter um mundo e ser pobre, se nem aquilo que ela tem basta para ela. Ela é pobre. Então, a alegria nossa é olhar para Deus, porque a verdade nos traz contentamento. A verdade faz com que a gente perceba o que na nossa vida é o suficiente. Quero encerrar essa partilha dizendo para você o finalzinho que aqui está. Fazendo para você uma pergunta e deixando você responder. Quem é que deseja a vida e anseia por longos dias para saborear o bem? Não é? E olha, a palavra de Deus ela é sábia. Porque se você perguntar para uma pessoa que está mordida de sofrimento se ela quer saborear longos dias, ela não quer. Porque mais dias ainda para sofrer? Olha a pergunta. Quem é que deseja a vida e anseia por longos dias para saborear o bem? Você quer uma vida longa e pautada na felicidade? Então tá bem, vai aí para você o segredo. Preserva a tua língua do mal e os teus lábios de palavras mentirosas. Evita o mal e faz o bem. Busca a paz sem desistir, e isso que você deseja lhe será dado.